Muito bem, estamos com 309 dias em propósito. Queridos, estamos avançando, hein? Para 365 tá faltando pouco, fala a verdade. Realmente tá bem mais próximo do fim, fala a verdade. Estamos avançando, né, queridos, e rompendo. E você também, claro, que está vindo aí nesse tempo de leitura total, pelo menos do Novo Testamento, né, de Mateus para cá. Nós estamos aí com 39 dias em propósito, né? Nossa meta é chegar a Apocalipse. E eu queria que você entendesse um pouco, né? Por que nós estamos fazendo isso? Qual que é o nosso maior objetivo qual é o maior objetivo desse propósito? Sem dúvida, queridos, é fazer com que sejamos melhores. Porque olha só, tem um livro que nós já passamos por ele, que é o livro de Oséias, que certa vez o Senhor disse isso, que o povo perecia, o povo estava sofrendo porque lhe faltava conhecimento. E nos nossos dias atuais, queridos, não é diferente. Quantas vezes por ignorância, ou seja, pensei, por falta de conhecimento, nós erramos, né? Nós falamos coisas, nós deixamos de falar coisas e nós somos prejudicados por essa falta de conhecimento, entende? Então, a palavra de Deus, ela é uma luz. Lá no Salmo 119, né, o salmista vai dizer que a palavra do Senhor, ela é uma lâmpada para os nossos pés, ela é uma luz que vai iluminando o nosso caminho. Então pensa comigo, é tudo que eu e você precisamos para que não andemos em trevas, para que não andemos na escuridão, para que sejamos assertivos, porque, queridos, se temos a luz, nós conseguimos enxergar as verdades, conseguimos enxergar o caminho, e isso nos ajuda com certeza a sermos assertivos em tudo. Então essa é a nossa proposta, esse é o nosso encorajamento aqui para que você persista, para que você venha concluir e entender um pouco mais acerca de Deus e da revelação dele através da sua palavra. Amém? Então, resumidamente, é isso, tá bom? Então, dando continuidade aqui ao nosso devocional, queridos, no devocional anterior nós paramos no capítulo 12 do Evangelho de João e hoje nós vamos fazer o resumo do capítulo 13, 14 e 15. Eu confesso a vocês que são capítulos maravilhosos, principalmente 14 e 15, queridos, são textos que eu cito assim diariamente. Eu acredito que se você não conheça, você vai passar a conhecer agora, e se você conhece, você vai relembrar, né? Tem até músicas assim a respeito de João 14 também. Então assim, são textos maravilhosos e claro, muito preciosos. Eu particularmente gostaria de falar dele na íntegra aqui, mas por causa do nosso tempo eu vou fazer só dar alguns feedbacks realmente do que está acontecendo, como é o que nós estamos fazendo aqui todos os dias, para quando você for fazer sua leitura, você já saber de tudo o que está acontecendo ali nesses capítulos, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo e vamos firmes, saiba que o Senhor tem um propósito na sua vida, sabe? A palavra diz que não fomos nós quem o escolhemos, foi Ele quem nos escolheu. Então, você é um escolhido, uma escolhida de Deus, então não se renda, sabe? Eu sei que você pode estar cansado, ter feito muitas coisas durante o seu dia, mas saiba que essa aqui, ou seja, essa parte de fazer o seu devocional, orar, essa é a melhor parte, exatamente como Jesus, certa feita, falou ali para Maria, né? Maria estava aos pés de Jesus, escutando o que Jesus estava falando, e Marta ali toda, eu não vou dizer preocupada, mas ela realmente estava afoita, ela estava ali, Senhor, não vai mandar que Maria venha me ajudar? E Jesus falou para ela, olha só, Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte. E nós, queridos, precisamos ser assim, escolher a melhor parte, que é estar com o Senhor, que é estar meditando na palavra, recebendo esses feedbacks, esses alinhamentos e revelação do céu, quando nós oramos, quando nós temos esse tempo de devocional com o Senhor. Tá bom? Então vamos lá para o nosso devocional. Capítulo 13, para você entender o que tá acontecendo no capítulo 13 aqui do Evangelho de João. Queridos, Jesus vai lavar os pés dos discípulos. E deixa eu te contar, nessa situação aqui, Jesus já estava sabendo, foi servido um jantar, Jesus já estava sabendo, claro, né, que Judas iria traí-lo, né, nessa ocasião aqui. Mas aí o que Jesus fez? Jesus, a palavra vai dizer que ele amarrou ali uma toalha na sua cintura e ele pegou uma bacia
superfície de água, né? E começou a lavar os pés dos discípulos. Quando chegou a vez de Pedro, Pedro falou: não, Senhor, de forma alguma. Não vou deixar que o Senhor lave os meus pés, né? E ali Jesus falou: olha, se eu não lavar os teus pés, você não vai ter parte comigo. E ali Jesus então falou, então Pedro respondeu: não, Senhor, então lava não somente os pés, como lava todo o meu corpo, né, queridos? Então, só para você entender, tá bom? O capítulo 13 começa com esse texto, Jesus lavando os pés dos discípulos e explicando por que estaria lavando os pés dos discípulos. Ainda no capítulo 13, Jesus vai dizer também acerca de que seria traído. Então, todos estavam ali, né, queridos, ceando, e a palavra vai nos dizer que Jesus falou que um deles iria traí-lo. Nessa ocasião, ele pega um pão molhado, né, e dá ali a Judas, porque foi isso, né, quando ele foi perguntado por João quem haveria de traí-lo, desculpa, então ali ele entrega o pão molhado a Judas, e ali, queridos, ele tinha dito, né, que a quem ele entregasse aquele pão molhado seria o que haveria de traí-lo. Ok, o que mais que aconteceu aqui no capítulo 13? Para a gente encerrar o capítulo 13, Jesus vai dizer que Pedro vai negá-lo e também vai lançar aqui o novo mandamento. Então, no capítulo 13, bem no finalzinho, Jesus vai dizer então que ele precisava, enfim, né, cumprir, que ele já estava alinhando tudo ali com os discípulos, o que haveria de acontecer, e ele falou o seguinte: olha, agora eu vou deixar um novo mandamento para vocês. O mandamento vai ser: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, assim vocês devem amar uns aos outros, e assim saberão que vocês são meus discípulos. E ali Pedro falou para ele: Senhor, e para onde vais? Porque ali Jesus já estava dizendo, né, que ele precisaria voltar ao Pai, e para onde ele estava indo naquele momento eles não poderiam ir. E ali então Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem ir agora. E Pedro perguntou: mas Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. E ali Jesus falou: ei, Pedrão, deixa eu te falar. Olha só, ainda hoje, ele falou, eu te asseguro que antes que o galo cante 3 vezes, né, você me negará 3 vezes. Não, desculpa, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E assim terminou o capítulo 13. Vamos para o 14. O 14 é aquele texto muito conhecido, quando Jesus então diz aos discípulos: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu tô precisando ir para lá para preparar-vos um lugar, né? Eu tô precisando ir para lá para preparar um lugar para vocês. E ali, queridos, aqui no capítulo 14 é um capítulo maravilhoso. Jesus falando acerca disso, e disse mais a eles, falou o seguinte: olha, as palavras que eu estou dizendo a vocês, eu não digo apenas de mim, ao contrário, eu falo o que ele diz assim, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra através da minha vida. E ele disse: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, e fará também obras maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E olha que coisa maravilhosa que tem aqui no capítulo 14. Então Jesus disse: olha, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Foi isso que ele havia dito aqui também. Outra promessa maravilhosa do capítulo 14, Jesus falando acerca do Espírito Santo. Ele diz que então, quando ele fosse, ele pediria ao Pai que enviasse outro conselheiro. E esse Espírito da verdade, queridos, o mundo não poderia conhecê-lo e nem recebê-lo, né? Enfim, então aqui no capítulo 14 também ele vai falar isso, que o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai iria enviar a eles, iria ensinar a eles, a nós, né, todas as coisas, tá bom? Então tá aqui também no capítulo 14 e finaliza. E o capítulo 15, queridos, maravilhoso, amo o capítulo 15 também. E ele vai falar, Jesus ensinando que ele seria a videira. Então olha como é que ele fala coisas importantes. Ele diz o seguinte no capítulo 15, olha, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E ele diz: todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele é cortado. O que já está dando fruto, ele leva podas, ou seja, ele vai ser limpo, né? Para quê? Para que dê mais frutos. Para quê? Qual a finalidade? Para poder dar mais frutos. E ele falou: olha, nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo. Ele precisa permanecer na videira. Então, mais uma vez ele disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Então tudo isso está aqui no capítulo 15, capítulo muito edificante, você precisa ler na íntegra, tá bom? Capítulos 13, 14 e 15. E para finalizar, como é que ele continua dizendo aqui? Mais uma vez ele falou
que tudo que nós pedíssemos, né, estando nele, seria concedido a nós. E ele disse uma outra coisa também: amem-se uns aos outros como eu os amei. Mais uma vez ele disse aqui no capítulo 15, e ele falou mais uma vez: eu já não tenho chamado vocês de servos, mas sim de amigos, né? Porque tudo que eu ouvi de meu pai eu lhes tornei conhecido. E aqui é onde ele diz, querido, essa frase tão importante. Esse texto, eu não vou dizer que é uma frase, esse versículo, esse texto tão importante, que com certeza assim nos impulsiona a buscá-lo cada dia mais. Ele diz: olha, não foram vocês que me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que meu Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Maravilhoso, né? E finaliza então aqui o capítulo 15, queridos, para acabar também o nosso devocional, ele falando acerca do mundo odiar os discípulos. Ele disse: olha, se o mundo vos odeia, tenha em mente que antes ele me odiou, porque o servo não é maior do que o seu senhor. Se me odiaram, odiarão a vocês também. Mas todavia vocês não são do mundo, porque eu os escolhi tirando-os do mundo. Então Jesus já fez esse alerta, né, queridos? Porque se odiaram a ele, iriam odiar também a nós, no caso aos discípulos nessa ocasião, e a nós também, né, queridos? Se nós realmente estivermos manifestando o reino do Senhor aqui na terra, é normal que haja oposição por parte do mundo. Amém? Então, de maneira resumida, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha sido edificado. Faça a sua leitura, tire seu tempo de oração, seu tempo de comunhão com o Senhor. E mais que isso, né? Seja praticante dessa palavra e você verá as mudanças acontecendo assim na sua vida e ao redor da sua vida por onde você for, tá bom? Um grande abraço para você e até nosso próximo devocional. Tchau, tchau.